queridos irmãos. Ok. Deus seja louvado pela presença de todos aqui nessa série tão importante e semana de oração também pelo nosso ministério. Hoje é o 6º dia da semana de oração, chegamos à metade da semana de oração. Deus seja louvado. E o assunto de hoje é muito oportuno. Infelizmente, esse assunto tem derrubado muitas pessoas e destruído muitos casamentos também, né, irmão Edson? Muitos relacionamentos. E É uma realidade triste. muito triste isso, né? E o tema é pornografia e saúde emocional. Continuando com a participação do irmão Edson nessas séries maravilhosas, que é a saúde emocional do homem, né? Estamos focando o homem, os homens do ministério. E para quem não conhece o irmão Edson, né, a sua especialização, ele é assistente social, nutricionista, psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. E agora eu passo a palavra para ele, para esse assunto tão importante. Que o Espírito Santo esteja com o Senhor, irmão Edson. Amém. E é sempre um prazer estar aqui na nossa igreja online, compartilhando um pouco do nosso trabalho, né, da nossa vivência. Como a irmã Alexandra disse, estamos hoje na metade do caminho, né? E pela graça de Deus, já falamos aqui sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado, né? Um assunto em que poucas pessoas gostam de falar, mas que é necessário, né, para o nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que o inimigo, ele nos prova em todos os momentos, né? Ele nos tenta em todos os momentos. E, naturalmente, ele não pode ler a nossa mente, mas ele consegue, através das nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, perceber, de repente, um ponto fraco. E aí é onde ele vai explorar esse ponto. E nós já temos uma herança pecaminosa no DNA, né, do nosso corpo, de mais de 6.000 anos. Então, infelizmente, algumas tentações, né, que estão associadas a determinados tipos de vícios podem estar correndo em nossas veias. E se eu alimentar esse tipo de tentação, esse tipo de prova, eu acabo que posso me tornar escravo de algo como, por exemplo, a pornografia. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos um olhar especial para assuntos como esse, tanto para que possamos vencer esse tipo de tentação, em nome de Jesus a gente consegue vencer toda e qualquer tentação, como também para que possamos observar, né, pessoas que fazem parte do nosso ciclo, né, como os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, e ajudá-los também a vencer tentações como essas. E diga-se de passagem, apesar de que o tema de hoje, né, e de toda essa semana nós estamos focando no ministério, e em sua quase que totalidade o ministério é formado por homens, mas este é um assunto que tem também prejudicado a vida espiritual de muitas mulheres. A cada dia que passa, cresce o número de mulheres que consomem bebida alcoólica, e em uma pesquisa, que eu não me lembro assim os dados em detalhes recentemente, né, foi constatado que as mulheres estão bebendo até mais do que os homens. E esses vícios, como a pornografia, também têm crescido muito entre as mulheres, né? Então é muito importante que todos nós olhemos com carinho, né, assuntos delicados como esses, para que a gente possa vencer o maligno, e a gente sabe que a gente só consegue vencer aos pés de Jesus. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos dar início à nossa palestra. Só um minutinho aqui. Localizei. Então, vamos lá. Muito bem, então vamos lá. O impacto silencioso protegendo a mente, os relacionamentos e a vida espiritual. O texto que foi lido para a nossa oração, Provérbios capítulo 4 e o verso 23,
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, quando a palavra de Deus fala de coração, nós sabemos muito bem que a palavra está falando da nossa mente, né, que é a central das nossas emoções. E a nossa mente, ela registra tudo, né? Ela registra todos os detalhes, tudo aquilo que vivenciamos no decorrer de uma vida, as dificuldades, os desafios que você enfrenta desde a infância até a fase da terceira idade, né? Então, muita coisa fica armazenado. E existem pessoas que têm uma tendência maior, né, a determinados tipos de vícios, muitas vezes por ter sido exposto, né, na sua fase de infância, adolescência, na sua juventude, e em diversos aspectos, né? A criança que vê o pai usando bebida alcoólica e muitas vezes indo até ao depósito de bebidas ou à geladeira pegar a bebida para o pai, ele tem uma grande chance de se tornar uma pessoa consumidora de álcool. O mesmo acontece com o tabagismo e com jogos, e também não é diferente com a pornografia. Então, muitas vezes a criança ela é exposta a situações como essas, né, no ambiente em que ela vive, dentro de casa e até fora de casa. E aí, quando ela cresce, ela tem uma tendência maior. A pornografia ela é um tema que precisa ser tratado no ambiente cristão com seriedade, com equilíbrio, com compaixão e responsabilidade. O silêncio, quando eu não quero falar sobre esse assunto dentro da minha casa com os meus filhos, ele não elimina o problema, né? Muitas vezes apenas faz com que as pessoas enfrentem suas dificuldades sozinhas, cercadas por culpa, por vergonha e medo de serem julgadas. É um assunto delicado, a maioria das pessoas fazem os seus pré-julgamentos, né? Então, muitas pessoas, eles se fecham, né, e não recorrem a nenhum tipo de ajuda, porque ele, no fundo, tem vergonha, né, de ser exposto. A facilidade de acesso hoje, né, pela internet, tornou o conteúdo sexual explícito disponível de maneira praticamente instantânea, privada e contínua. Hoje, com os recursos da tecnologia, existe muita facilidade para as coisas boas, né? Por exemplo, nós temos agora aqui uma igreja online, onde nós estamos fazendo um estudo e pessoas de diversos pontos, né, do nosso mundo podem assistir. Então, a tecnologia nos facilitou, mas também facilitou para que o inimigo utilize as suas ferramentas para tentar os filhos de Deus. E entre essas ferramentas está aí a pornografia, que é algo extremamente acessível, infelizmente, a qualquer pessoa, né? Crianças, jovens, adultos, terceira idade, todas as pessoas, se entrarem na internet e entrarem nesse mundo, vão se tornar viciados nesse tipo de conteúdo, porque é acessível, não existe um projeto, um plano, né, do governo, quer seja o nosso o governo aqui do nosso país ou de outros países, pelo menos dos países capitalistas, né, onde se veda esse tipo de conteúdo. Países mais fechados, né, como os países do Oriente Médio, em sua quase que totalidade, existe um controle da internet para ver esse tipo de conteúdo. Então, não é tão fácil assim. Mas os países capitalistas, os países que são mais liberais, como o nosso, e praticamente todos aqui da América do Sul, da América Central, da América do Norte, Europa, eles são livres, né? Então, são conteúdos extremamente livres. E a gente sabe que isso não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. Para algumas pessoas, o contato pode evoluir para um padrão repetitivo, e difícil de controlar, utilizando, inclusive, como forma de aliviar tensão, solidão, ansiedade, frustração e outros estados emocionais desagradáveis. Então, a maioria das pessoas recorrem a conteúdos pornográficos porque estão tentando compensar algum tipo de desgaste emocional, ansiedade, frustração, solidão, né? E acabam que se tornam viciados em conteúdos
como esse. Para o cristão, entretanto, existe ainda uma dimensão espiritual, né? O que permitimos permanecer diante dos nossos olhos pode alimentar pensamentos, desejos e hábitos que progressivamente influenciam o caráter. Então, nada acontece do dia para a noite. Às vezes a pessoa se envolve em uma experiência negativa como essa, vê ali um conteúdo, e a princípio ele, né, meio não é um viciado, ninguém se vicia do dia para a noite, mas de repente ele acha aquele conteúdo ali estimulante, interessante, e acaba que começa a consumir todos os dias ou de vez em quando, e quando ele menos imagina, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus hábitos estão influenciando então agora o seu caráter. E é natural que, se eu consumo conteúdo de qualidade, por exemplo, a leitura da Bíblia, o estudo da lição, né, estudos que fazem a diferença, a minha mente ela será moldada, o meu caráter será moldado, né, de acordo com aquilo que eu estou consumindo. Agora, quando eu começo a consumir coisas que são desagradáveis a Deus, né, e também que prejudicam o meu corpo, eu começo, então, a ter uma influência diferente e o meu caráter, ele vai pender para o lado que eu alimento mais. Então, se eu estou alimentando, né, a minha mente com conteúdos pornográficos, o meu caráter, ele vai começar a ser inclinado para esse tipo de conteúdo. Então, a minha mente, ela começa a ficar, vamos dizer assim, poluída, né? E aí, vamos sofrer as consequências, né? A batalha, ela sempre começa na mente. Mateus capítulo 5, verso 28 diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, Jesus, ele nos ensinou que a moralidade cristã, ela não se limita só ao comportamento exterior. Cristo, ele conduz a questão para o interior do ser humano. Então, é algo muito importante, né? A partir do momento que você é um cristão, alguém que teme a Deus, e você não consegue controlar os seus pensamentos, os seus desejos, os seus hábitos, o seu caráter, então, infelizmente, isso vai te corrompendo e acaba te levando a praticar atos, né, ou tomar certas atitudes que só vai destruir a sua vida espiritual, a sua vida moral, né? E aí são situações extremamente desagradáveis. E a gente está falando de algo aqui que afeta muitas pessoas. É gritante a quantidade de pessoas que são escravas da pornografia. É muito grande mesmo, e isso atinge todas as classes sociais, né? Atinge pessoas leigas, atinge pessoas envolvidas no ministério, atinge uma variedade muito grande de pessoas. E por ser algo assim tão na cabeça, né, de quase todas as pessoas, tão vergonhoso, então muitas pessoas são escravas e guardam esse pecado bem no íntimo do seu coração. E aquilo vai só comendo como um câncer e de repente cria metástase e toma conta de todo o corpo. Então é muito importante você começar a trabalhar, primeiro ponto, a sua mente, né? Então nunca permita que conteúdos como esses alimente a sua mente, porque aos poucos ele vai te vencer. Ninguém é forte para enfrentar o inimigo sozinho. Ninguém é forte. Pense aí no pastor mais consagrado que você conhece. Pense aí no irmão mais consagrado que você conhece. Se ele começar a utilizar conteúdos como esse, em algum momento o inimigo vai derrubá-lo. Então não existe pessoa forte no terreno de Satanás. Nós só somos fortes quando estamos agarrados ao braço forte do Senhor Jesus, e aí sim a gente consegue vencer toda e qualquer tentação. Agora, existe uma sequência bem importante, né, em relação ao consumo de conteúdos pornográficos. Primeiro, tem a questão do olhar, depois do pensamento, da imaginação, do desejo, da repetição, do hábito e do comportamento, né? Então, nem todo pensamento involuntário, isso é muito bom enfatizar, constitui um pecado ou revela um caráter. Porque na nossa mente, às vezes, eu posso ter um pensamento involuntário, um pensamento que não é legal, mas eu pensei.
Isso não quer dizer agora que porque eu pensei eu sou um pecador, eu sou uma pessoa de mau caráter, não. O problema está em alimentar deliberadamente aquilo que sabemos que compromete os nossos valores e o nosso domínio próprio. Então, há um ditado que diz que você não pode evitar que as aves voem sobre sua cabeça, mas você pode evitar que elas construam ninhos, né? Então, de repente, por mais consagrado que eu seja, por mais que eu estou buscando oração, eu posso, em algum momento do dia, ter um pensamento impuro, né? Mas aquele pensamento impuro, quando eu tenho, eu fecho os meus olhos, Senhor, perdoe aqui o meu pecado, Senhor, me ajude, Senhor, me dê forças. Começa a cantar um louvor, lembra de um texto bíblico, lembra da reunião de oração que a gente está tendo, né? E aquele pensamento ele vai se esvaindo. Agora, se eu tenho um pensamento e começo a alimentar, né? Então você olhou, você pensou, você começa a imaginar, você tem um desejo, você repete aquele pensamento de novo, né? Aí você vai formando um hábito e esse hábito se torna um comportamento. Então é por isso que a gente precisa vigiar a situação do pecado na sua fase inicial, é no olhar, né? Então, nessa fase inicial, você já tem que expurgá-lo, né, para que ele não seja alimentado e desenvolva um comportamento na sua vida. Paulo, ele apresenta um princípio muito poderoso. Filipenses 4:8 diz, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, a pergunta, portanto, não é apenas o que eu estou assistindo, mas também que tipo de mente estou construindo com aquilo que repetidamente escolho contemplar, né? Então, você precisa ter uma escolha na sua vida. Você é um cristão, alguém que teme a Deus. A partir do momento que você se vê, né, em um ambiente sozinho, privativo, você tem uma ferramenta, né, que é esse danadinho aqui, e essa ferramenta ela te leva a diversos lugares. Ela te leva para o céu ou pode te levar também para o inferno. Ela te leva para um crescimento do seu caráter, do seu comportamento, ou te leva para a destruição do seu caráter e do seu comportamento. Então, qual é o tipo de mente que eu estou construindo com aquilo que eu estou assistindo repetidamente? Porque nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas, eles não vão direto para um conteúdo pornográfico. Mas, de repente, na sua rede social, né, você vê uma imagem sensual, e essa imagem traz ali uma sensação prazerosa, né, para o cérebro, um estímulo, e aí você começa, porque eu esqueci o nome que se dá aqui, mas enfim, existe um nome que dá para as redes sociais, em que quando você olha algo e demora um pouquinho mais, ele entende que você gostou daquele conteúdo. Então, ele começa a jogar mais e mais conteúdos parecidos com aquele. Então, vamos colocar no caso de um homem, se ele olha, contempla a imagem de uma mulher seminua, sensual, em alguma rede social, eles vão entender que você gosta. Algoritmo, obrigado, irmã Marta. O algoritmo vai entender que você gostou daquele conteúdo, então ele começa a jogar mais conteúdos daquele, mais conteúdo, e aquilo vai alimentando a sua mente, e quando você menos imagina, o seu celular só aparece imagens dessa forma. E aí aquilo vai prejudicando, vai minando a sua energia espiritual, e de repente você já está indo para algo mais profundo, né? Para aplicativos, sites, de fato, de pornografia explícita. E é aí que, infelizmente, você começa a literalmente destruir a sua alma, né? O inimigo, ele é sábio, ele sabe muito bem quais são as inclinações que você tem. E ele vai começar a explorar isso, vai começar a trabalhar isso para te vencer. Então, eu tenho que ter muito cuidado. E Paulo é bem claro na carta aos Filipenses. Olha, se tem coisa boa para pensar, pense naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, né? Então, o nosso pensamento durante o dia, eu preciso ocupá-lo com coisas boas. Essa programação, né, esse culto na nossa igreja online de madrugada é fantástico, porque
porque não tem coisa melhor do que já começar a alimentar a mente com conteúdo excelente, né, com oração, com consagração. Mas nunca se esqueça que no momento em que você desligar a tela do seu celular dessa reunião, daí para frente você já está protegido. Não. Você só vai estar protegido se você continuar alimentando a sua mente com coisas boas, com louvores, né, com textos bíblicos, com estudos, que as redes sociais têm excelentes estudos. A nossa igreja tem o Conectados, tem os estudos que a gente está fazendo aqui, que estão já entrando ali no YouTube. Então tem conteúdo bom, né, tem coisa boa. Deus, ele sempre nos dá o direito de escolha, né? Então a ferramenta, ela de fato facilitou, né, a tentação. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a ser um escravo, porque o domínio próprio eu preciso exercer e cabe a mim escolher o que eu vou ver dentro desse aparelho. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Isso faz muita diferença. A irmã Ellen White, apesar dela não ter vivido, né, no período da internet, né, ela viveu muito antes da internet, os seus escritos abordam diretamente aquilo que ela chamou de novelas lascivas e pornografia. Então, no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela diz: gravuras impuras têm influência corruptora. E olha que no tempo de Ellen White, até a exposição da mulher na televisão era algo muito controlado, né? E mesmo assim, o inimigo já trabalhava a mente das pessoas com determinados conteúdos, né, na época dela, que eram prejudiciais à saúde da mente. Imagine se Ellen White vivesse nos dias de hoje, vendo o que a humanidade está vendo nos dias de hoje, né? Então, a nossa proteção sobre a nossa mente, hoje, é preciso ser vigiado de uma forma muito maior, né, do que nos tempos de Ellen White. E ela relaciona a contemplação repetida, né, de imagens sexualmente estimulantes à imaginação e ao desenvolvimento dos desejos. Na compreensão da irmã White, aquilo que é repetidamente contemplado pode influenciar o gosto moral e os pensamentos. Esse princípio é especialmente relevante em uma época na qual conteúdos sexualizados podem acompanhar uma pessoa durante praticamente todo o dia através do celular. Então, antes, né, há muito tempo atrás aí, vamos colocar aqui mais ou menos uns 20 a 30 anos atrás, esses conteúdos não eram tão fáceis assim, não eram tão acessíveis. Só que com essa revolução da internet, hoje esse conteúdo está disponível praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia no celular. São conteúdos danosos, porque no mundo pornográfico não existe limites, né? No mundo da pornografia não existe respeito, né? As imaginações, elas não têm limites, e as pessoas produzem conteúdos justamente pensando nisso para estimular a mente das pessoas. Então, hoje, se você viu um conteúdo, não existe conteúdo assim, mas vamos dizer, mais leve, né? Amanhã a sua mente já está estimulada para ver algo com um peso maior, e maior, e maior, e de repente você está preso no mundo de pornografia que literalmente destruiu a sua mente. E aí é só Jesus que vai conseguir restaurá-la. E é por isso que, se você está em fase inicial, livre-se disso em nome de Jesus o mais rápido possível. E se você, de repente, se encontra lá no fundo do poço, né, já viciado há muitos anos, consumindo conteúdo que é altamente destrutivo e que já está numa fase em que esse conteúdo é o mais pesado que existe, não se preocupe, porque a gente vai falar aqui de algo fantástico, maravilhoso. Não existe pessoa que não tenha solução. Às vezes você pode pensar, nossa, como que eu vou me livrar disso? Eu já sou um homem casado, eu já tenho tantos anos que consumo esse conteúdo, eu tenho filhos, eu tenho netos, meu Deus, o que será de mim? Não tem solução para mim? Tem solução sim, você pode vencer. A decisão sempre será sua. É claro que quanto mais tempo você tiver, mais força de domínio próprio você vai ter que exercer. Mas uma coisa eu vou te dizer, você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso segurando nos braços de Jesus. Sozinho você nem tente, porque você não consegue. Agora, segurando nos braços de Cristo, você vai conseguir. Porque Deus, ele vai te levantar,
Ele vai te tirar dessa situação e ele vai fazer com que você volte à sua saúde emocional, à sua saúde mental que você tinha antes. É possível, tá? Então não desanime, é possível. A vergonha muitas vezes prejudica, né, e dificulta com que nós tenhamos uma intimidade maior para vencer defeitos como esse, até para Deus, né? Muitas vezes eu tenho dificuldade de verbalizar o meu pecado porque eu acho tão vergonhoso que eu não quero nem pedir que Deus me ajude, porque eu tenho vergonha. E a vergonha, na realidade, é uma estratégia de Satanás para fazer com que você não reconheça as suas falhas. Então, eu preciso, primeiramente, reconhecer. Aos pés de Jesus, a gente consegue e consegue tudo. Ellen White também fala sobre a importância da disciplina mental, né? Ela diz, cumpre exercer o domínio sobre si mesmo. E aqui ela enfatiza que uma mente disciplinada possui maior capacidade de realizar trabalho elevado e desenvolver o caráter. E às vezes eu posso ficar me perguntando por que eu nunca consigo desenvolver um bom trabalho espiritual, né, tanto na minha igreja quanto na minha família. Talvez porque essa mente ainda precisa ser disciplinada, você está consumindo conteúdos impróprios, e esses conteúdos estão formando o seu comportamento, e isso está atrapalhando o desenvolvimento do seu caráter. Então, proteger a mente não significa apenas evitar aquilo que prejudica, mas também alimentá-la com aquilo que fortalece. Então, não basta você não mais assistir conteúdos dessa natureza. Você também precisa alimentar a sua mente. A sua mente, ela tem fome de consumir conteúdo. Aí, se eu não estou mais alimentando ela com um conteúdo prejudicial, como a pornografia, eu preciso alimentá-la de outra forma. Então, deixou esses hábitos, vamos começar agora a baixar os aplicativos que a nossa igreja tem, os louvores, estudo da palavra, vídeos educativos, vídeos que constroem, e aí pode ter certeza que a sua mente agora vai se readaptar. É como se você mudasse o seu estilo de vida alimentar. Né? Eu ontem atendi alguns pacientes aqui, um senhor com AVC, porém com hábitos alimentares extremamente danosos. E isso ele faz a vida inteira. E eu disse, olha, o senhor vai nascer hoje, novamente. E agora o senhor precisa reconstruir o seu hábito, os seus hábitos alimentares. E aí passamos um programa alimentar para ele e ele disse, olha, é difícil, mas eu vou conseguir. Então, é difícil muitas vezes para quem já está há muitos anos consumindo conteúdos, né, impróprios para a sua saúde mental, fazer essa mudança. Mas agora você vai mudar o alimento da sua mente, né? E mudando esse alimento, você agora vai nutrir de forma saudável. E tudo no início é mais difícil, depois forma-se o hábito, e depois que o hábito está formado, fica bem mais fácil você equilibrar. Então, faz muita diferença e precisa começar hoje, tá? Não deixa para começar amanhã, não deixa para começar no final do mês, não deixa para, não, quando eu trocar de celular eu vou começar. Comece agora, tá? A partir deste momento que nós estamos conversando, você já tome a decisão, não fique querendo. Querer, muita gente quer. Decidir, são poucas pessoas que decidem. Então você precisa tomar a decisão. Eu não consumo mais esse tipo de conteúdo. Eu não vou usar isso aqui mais. E aí sim você sai como vencedor, porque Deus vai te ajudar. Bom, existe muitas pessoas que usam a pornografia como uma estratégia de fuga emocional. Então, em alguns indivíduos, o consumo problemático pode funcionar como uma estratégia inadequada de regulação emocional. Muitas pessoas podem recorrer ao conteúdo sexual quando ele está ansioso, frustrado, solitário, estressado, emocionalmente rejeitado. Né? Às vezes ele teve um problema de relacionamento, com o microfone aberto, obrigado. Às vezes ele está emocionalmente rejeitado, né? Teve um problema no seu namoro, no seu relacionamento. Como casal, infelizmente, esse consumo de conteúdo é muito forte entre os casais, né? Então, de repente, o marido reclama da esposa porque ele não está sendo aceito como deveria, ou vice-versa, a esposa reclama do marido. Então, emocionalmente, eu me sinto rejeitado e eu acabo começando a consumir conteúdos como esses. Entediado, cansado, deprimido, enfrentando conflitos conjugais, buscando alívio emocional imediato, porque o hábito
né, da pornografia, muitas vezes faz com que haja, né, porque a pornografia leva a uma outra fase que muitas pessoas praticam, que é a masturbação. E aí a masturbação, ela causa uma sensação momentânea de alívio. Por quê? Porque ela vai provocar uma descarga, né, de hormônios que permite que você se sinta relaxado. Então aquilo ali faz com que você pense involuntariamente o seguinte: olha, o que eu consumi fez com que eu praticasse um ato que me deixou bem. Só que esse relaxamento, ele é momentâneo, é como quem consome droga. Amanhã, se você consumir o mesmo conteúdo, você não terá a mesma sensação. Aí você vai ter que consumir um conteúdo mais forte. E depois de amanhã, mais forte. E vai chegar um momento que você já está consumindo um conteúdo extremamente danoso, vídeos extremamente prejudiciais, coisas que às vezes eu até penso como que a mente humana inventa conteúdos como esses, né? E você vai chegar a uma situação que nem esses vídeos, que são extremamente estimulantes, não está mais fazendo efeito. Aí é quando, infelizmente, as pessoas começam a recorrer à prostituição. Então, veja bem, o contemplar algo fez com que a pessoa consumisse conteúdo pornográfico, que fez com que ele entrasse na prática da masturbação e muitas vezes acaba recorrendo à prostituição, né, ao sexo fora do casamento, o jovem à fornicação, né, e assim por diante. Então, é muito perigoso porque você não fica parado em uma só ação. Como um vício, você vai buscando emoções mais fortes e mais fortes e mais fortes, e quando menos imagina, se tornou um escravo da prostituição. Então, muito perigoso. A pessoa que recorre ao conteúdo sexual, ele sempre tem um gatilho, mas esse gatilho pode ser muito prejudicial. E nesse caso, a pornografia pode deixar, né, de ser apenas uma busca sexual e passar a funcionar como uma espécie de anestesia emocional. O problema é que aliviar temporariamente uma emoção não quer dizer que você resolveu a causa. Eu estou muito estressado, muito solitário, eu vou consumir conteúdo pornográfico. Resolve o problema? Não resolve. Pelo contrário, só te dá um pecado para você acariciar quando você está nessa situação. Ansioso, entediado e por aí vai. Então, isso naturalmente nunca vai resolver o problema. E aí surge um ciclo possível, né? Que é, primeiro, a tensão. Na tensão vem o desejo, do desejo vem o consumo do conteúdo, depois vem o prazer, alívio, né? Aquele momento em que as pessoas se sentem aliviadas, depois vem a culpa e frustração, que aí vem os problemas emocionais, aí vem a promessa de parar, aí vem uma nova tensão, e aí começa tudo de novo. Percebe que vira um ciclo vicioso? E muitas pessoas se tornam escravas desse ciclo, né? A tensão emocional, o desejo, a pornografia, enfim, tudo isso se torna um ciclo vicioso. Quando esse ciclo se estabelece, simplesmente dizer preciso ter mais força de vontade, na maioria das vezes pode ser insuficiente, né? É necessário identificar o que está desencadeando o comportamento. Então você precisa analisar por que eu estou praticando esse tipo de comportamento. É porque eu fico muito tempo sozinho? É porque eu fico muito tempo entediado? É porque eu estou me sentindo rejeitado? Então, quando você analisar a causa, então agora você vai começar a criar estratégias para se livrar de situações como essa, tá? A ciência, ela fala um pouco a respeito desse tipo de atitude, né? A literatura científica trabalha frequentemente com conceitos como uso problemático de pornografia e transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então, o ponto clínico central não é simplesmente a frequência, mas alguns aspectos como perda consistente de controle, as pessoas perdem o seu controle emocional e muitas vezes até se expõem, né? Porque tem pessoas que perdem tanto o controle que em algum momento ele vai consumir conteúdo pornográfico no celular da esposa, do marido, dos filhos, ou no computador da empresa, né? E de repente, quando alguém vai olhar, está lá o conteúdo e a vergonha que ele vai passar, né? Ele vai se sentir exposto porque ele perdeu o controle e agora ele quer consumir em qualquer local, em qualquer ambiente, e muitas vezes acaba se expondo.
Aí tem também a questão do sofrimento, né? Porque isso tudo vai martelar a sua mente, você vai ter um sofrimento bastante significativo e até mesmo um prejuízo funcional. Por quê? Porque as pessoas, quando eles começam a ter esse tipo de atitude, esse consumo vai praticamente minar as suas energias. Lembram que na primeira palestra eu falei sobre as energias que o nosso cérebro consome. E ele já consome mais ou menos 20% de toda a energia que nós produzimos no dia a dia. Agora, quando você tem um vício, isso vai consumir muito mais e vai fazer com que você não tenha disposição, foco, concentração para outras coisas. Então, a sua criatividade ela fica limitada. A sua criatividade é afetada. Algumas revisões também relacionam o uso problemático a dificuldades como o sofrimento psicológico, a vergonha, a culpa, a baixa autoestima, a ruminação mental. O que é ruminação mental? É você ficar... Lembra da vaquinha? A vaquinha, quando ela come ali o capim, então ele fica em uma área do estômago e depois ela deita e fica só ruminando aquilo que ela já comeu. Ruminando, né? Que é o processo digestivo da vaquinha. Na nossa mente, às vezes, nós somos contaminados com essa ruminação mental. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo que eu estou consumindo e aquilo fica ruminando o tempo todo, eu lembrando o tempo todo, querendo algo mais forte. Essa ruminação mental, ela acaba com a sua energia, com a sua criatividade, né? Com tudo, com o desejo de frequentar aos cultos da igreja, com o desejo de orar ao Senhor, porque tudo isso vai começando a culpa, né? A te acusar mentalmente. E aí ocorre uma outra questão também, que são os problemas de funcionamento interpessoal ou sexual. Até mesmo para você lidar com as pessoas no seu dia a dia, e a questão do sexo oposto também, né? O homem lidar com as mulheres no seu dia a dia, no trabalho, na escola, enfim, em todos os ambientes, você começa a ter problemas de funcionamento, de relacionamento. Né? E dentro do casal, né, a intimidade sexual, ela também vai ser afetada, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a pornografia, ela tem alguns pontos, né, que estão associados à recompensa, à repetição, porque se você consumiu e sentiu uma sensação prazerosa no seu cérebro, o cérebro, ele sozinho, ele não tem freio. Então, ele entende o seguinte: o Edson gostou, então agora eu vou insistir para que ele repita esse ato, porque isso foi legal. E aí você vai repetindo e se torna um viciado. Então, comportamentos sexualmente estimulantes envolvem os sistemas cerebrais relacionados à motivação, à recompensa e à aprendizagem. E aqui na imagem, como vocês podem ver, nós temos as áreas do cérebro, que são as áreas do julgamento e controle, né, que é o córtex pré-frontal. Essa área é extremamente importante, porque ela é quem tem a tomada de decisão, né? Tem o núcleo accumbens, que é uma área do cérebro que é a área da recompensa, então é essa área que é banhada por hormônios que causam a sensação de prazer, de bem-estar, e a área tegumental ventral, que é a área que produz o hormônio dopamina e é encharcado pela dopamina. Então, é muito complexo, né? E aí a questão do vício, ele é bem complexo porque ele vai estimular áreas cerebrais que, em muitos casos, vai te levar a um desejo que vai te acompanhar a vida inteira. Claro, eu não estou dizendo que você vai ser tentado na mesma proporção a vida inteira, mas aquela área, uma vez estimulada, mesmo que você já tenha muito tempo, pela graça de Deus eu não consumo conteúdo pornográfico há 10 anos, um exemplo. Isso não quer dizer que você está livre. Na primeira vez que você abrir, né, de repente alguém pensa, já tem tanto tempo, isso aqui não me domina mais, eu vou só dar uma olhadinha. Tudo o que foi registrado há 10 anos atrás vai te trazer uma explosão, um desejo de consumir de novo. É por isso que no mundo dos alcoólicos anônimos, a frase é sempre uma só: evite o primeiro gole. No mundo das pessoas que são viciadas em cigarros, evite o primeiro cigarro. E no mundo das pessoas que são viciadas em consumir conteúdos pornográficos, evite acessar a primeira vez, novamente, uma tela com conteúdos assim. Então, nunca ache, não importa se você já deixou há 10, 15, 20 anos, nunca ache que você é forte o suficiente
para suportar e não acontecer mais novamente, tá bom? O impacto, ele afeta também a autoestima das pessoas, né? Quando existe comportamento repetitivo contrário aos próprios valores, pode surgir um conflito interno. A pessoa pensa, eu prometi que não faria novamente. Aí depois ocorre a recaída. Então aparecem pensamentos como, não consigo controlar minha própria vida, sou fraco, Deus não pode mais me aceitar. Então a culpa, por causa do comportamento, ele afeta totalmente a sua autoestima. E você precisa diferenciar duas experiências. Culpa, fiz algo errado, aos meus valores. A culpa saudável, ela produz o quê? Uma reflexão, um arrependimento e uma mudança. Então, olha, eu fiz algo errado, prejudiquei os meus valores, agora o que eu faço? Eu reconheço a culpa, eu reflito o que foi que eu fiz, eu me arrependo e eu mudo. Agora, a vergonha, eu sou uma pessoa sem valor. Aí a vergonha tóxica, ela pode aumentar o isolamento, a desesperança, a repetição do comportamento. Então, quando você se sente apenas envergonhado, aí você pensa, não tem jeito para mim mesmo, é assim que eu sou, a culpa é de A, B, C ou D, né? Às vezes nós temos essa tendência natural de jogar a culpa, né, nas coisas, nas pessoas. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, muitas vezes você foi influenciado por causa deste motivo, mas isso não vai te justificar. O fato de você ter um problema no seu relacionamento, né, com o seu cônjuge, não justifica a sua ação. Você precisa buscar uma solução e se colocar aos pés de Jesus, buscar ajuda, conversar com o seu cônjuge para resolver a situação. Isso jamais vai justificar a sua ação, né? Muitas pessoas fazem isso, mas eu faço isso porque o meu esposo não me atende de acordo com as minhas necessidades, a minha esposa não atende e tal, e aí a gente começa a culpar um ao outro. Isso não é legal e, além de não ser legal, não justifica nenhuma ação dessa natureza, né? Nos relacionamentos, continuando, né, a sexualidade saudável, ela envolve mais do que o estímulo físico. O sexo entre o casal, ele envolve intimidade, confiança, afeto, respeito, comunicação, compromisso, reciprocidade. Então, o sexo entre o casal o homem faz de tudo para fazer a mulher feliz, né? E a mulher faz de tudo para fazer o homem feliz. E assim os dois são felizes, né? Os dois têm uma vida sexual normal, equilibrada. Agora, quando o consumo pornográfico se torna problemático, pode ocorrer distanciamento emocional do relacionamento real. Por quê? Porque é um outro mundo, é uma outra vibe, né? Em alguns casos aparece o quê? Experiências sexuais irreais, né? Porque o que existe lá nos vídeos pornográficos é totalmente, na maioria das vezes, fora da realidade do dia a dia do casal. Comparações com corpos e performances. Então, de repente, a esposa ou o marido não é aquele tipo de corpo físico que está lá nos filmes, então começa a vir as comparações, perda de interesse na intimidade conjugal, segredo, porque aí vai começar a ver o segredinho, ninguém mais mexe no meu celular, porque se mexer vai encontrar coisas que não é legal. Aí isso gera uma quebra de confiança, um isolamento emocional e aí vem os conflitos conjugais. Então percebam que a destruição de um lar, ele começa sempre com coisas pequenas, entre aspas, né, com as raposinhas, mas que de repente ela contamina todo o coração dessa pessoa e de repente já afetou toda a sua intimidade. Já tive casos de pacientes que me procuraram justamente porque a situação dele em relação a conteúdos pornográficos, a prática da masturbação, era algo que já tinha prejudicado ele já tinha se separado da esposa, a esposa não queria mais nem vê-lo na frente, por causa de problemas assim. Então, a sexualidade bíblica, ela não apresenta o outro como objeto destinado à satisfação individual. Paulo ensina o quê? Na primeira carta aos Coríntios 13:5, o amor não procura os seus interesses. Então, a sexualidade dentro da Bíblia é o marido fazer a esposa feliz e a esposa fazer o marido feliz. E ambos têm que ter essa consciência, né? Então, e detalhe, né? Quando o casal é um casal cristão, eles vão entender também que existem limitações, fatoridade, né? A questão da idade
tem também as suas limitações, fatores hormonais. Às vezes a mulher não procura o marido como ele queria, porque ela tem alguns problemas de saúde, né? E aí ela precisa ter a humildade para reconhecer essa deficiência, né? E buscar ajuda para tratar-se. E o mesmo acontece com o marido, às vezes ele está muito acima do peso, né? Tem aí alguns problemas de saúde que atrapalham a sua circulação, a produção de testosterona, né, e de outros hormônios também que são importantes, e muitas vezes ele não tem aquela disposição, né? E a esposa, ela precisa ter esse cuidado de chegar, e ele também precisa reconhecer e dizer, olha, a gente precisa cuidar. O sexo não é algo que seja condenável, pelo contrário, Deus criou o sexo com o objetivo de fazer com que haja uma união entre o casal, né? Eu sempre costumo dizer que o casamento ele só é consumado com o ato sexual. Então, Deus fez isso aí para o prazer de ambos. E se por algum problema de saúde, por algum motivo, eu tenho dificuldade, eu preciso buscar ajuda, reconhecer. Não é vergonhoso buscar ajuda, né? E existem profissionais que são altamente capacitados para isso. Então, precisamos ter esse cuidado. E aí, no perigo da vida dupla, eu quero compartilhar um pouco, como o nosso assunto hoje, né? Aliás, durante a semana é sobre o ministério, existe aí o perigo da vida dupla no ministério, né? Para líderes religiosos, existe um agravante emocional importante. Muitas vezes existe a sensação de que eu deveria conseguir resolver isso sozinho. Muitas pessoas que estão envolvidas no ministério, ele tem medo da exposição, isso pode produzir naturalmente uma vida dividida, uma identidade pública e uma outra secreta. Quanto maior o segredo, maior pode tornar-se o isolamento. A Bíblia diz o seguinte, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Agora, atenção, isso não significa exposição pública indiscriminada. Significa compreender que algumas batalhas precisam de apoio seguro, confidencial e responsável. Então, se você trabalha no ministério, está passando por uma dificuldade dessa e tem alguém que de fato você possa confidencializar para ele te ajudar, então isso não é vergonha e não guarde isso sozinho, porque você não vai se livrar, talvez, né, sozinho. Agora, eu não conheço ninguém assim, mas eu vou buscar ajuda de qualquer forma, eu vou buscar um profissional, um psicólogo, um psicanalista e expor a sua situação, né? De preferência alguém que seja cristão, porque os profissionais, de acordo com a sua fé, eles têm uma linha de raciocínio, né, em relação a esse assunto. Então é sempre importante que você busque alguém que seja cristão, porque ele já vai ter uma linha dentro dos padrões que Deus deseja para os seus filhos. Um ministro também precisa de pessoas confiáveis, isso é importante, né? Então você, missionário, você precisa ter uma rede de pessoas confiáveis. Um líder também pode precisar de aconselhamento. Um pastor também pode precisar de psicoterapia. Buscar ajuda não diminui o ministério, pode ser justamente aquilo que o preserva, né? Muitas vezes a falta de reconhecimento de que precisa de ajuda é o que vai te destruir, porque se você alimentar um pecado, ele vai crescendo, e assim como o câncer, vai tomar conta de todo o seu corpo. E de repente você já perdeu o desejo de fazer o trabalho missionário, você já perdeu o desejo de visitar as pessoas, você se tornou um escravo da pornografia e aí você acaba se isolando em determinados lugares para a prática da masturbação. E isso acaba prejudicando toda a sua carreira profissional. Quando você menos imaginar, você já está se afastando daquilo que no início foi o seu sonho, né, que é trabalhar na obra do Senhor. Então, precisamos ter muito cuidado, porque a vida dupla no ministério, ela não funciona, ela destrói literalmente. Quando a gente fala sobre pecados, principalmente relacionados ao sexo, não dá para não lembrar de José, né? José ele enfrentou uma situação de forte tentação sexual. E um detalhe que chama a atenção é que em Gênesis 39:9 ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A preocupação dele principal foi o quê? Deus está me olhando, né? Agora existe um detalhe fundamental. Gênesis 39:12 diz, ele, porém, fugiu e saiu. Você já imaginou se José diz assim, não, eu sou forte, eu aguento, eu vou continuar aqui e tal. E a mulher ali o tentando, de repente, em algum momento, Satanás poderia derrubá-lo. O que foi que José fez? Ele correu.
ele foi embora. Esse princípio, ele continua até hoje. Você não tem que negociar. Não, eu vou controlar. Não, eu só vou assistir até aqui. Daqui para frente eu não assisto mais. Não teste a sua própria resistência. Tem pessoas que são peritas nisso. Ele vai testando até o seu limite. Aí, quando chega lá no limite, ele percebe que ele não vence. Ele acaba sendo derrubado. Não permaneça olhando. Não continue conversando. Se, de repente, porque em alguns momentos o inimigo, quando vê que já dominou a sua mente em relação à pornografia, ele vai começar agora a trazer pessoas, porque o que ele quer te destruir. A pornografia, ele destruiu a sua mente, mas você ainda não foi exposto publicamente. Agora ele quer te levar ao mundo da prostituição. E aí, quando chega a esse ponto, então o que ele vai mesmo é fazer com que você seja destruído, te expor na maior, na maior magnitude possível, para que você se sinta envergonhado e nunca mais volte para a igreja. Então, não leve o celular para determinado lugar. Se você percebeu que os momentos que você consome esse tipo de conteúdo é muito comum dentro do banheiro, quando você está sozinho, ou no quarto, ou quando alguém sai, se você percebeu que naquele ambiente, aquele determinado lugar era onde você consumia, não leve mais o celular para lá. Não acessar determinado aplicativo, não permanecer em ambientes que despertam o desejo, não cria oportunidades previsíveis para cair. Então, fugir de um gatilho conhecido pode ser uma expressão de inteligência emocional e domínio próprio. Então, se determinado lugar dispara o gatilho do desejo de consumir, não leve. No início, vai ser mais difícil, mas depois você vai criando mais resistência, e aí acaba vencendo, tá bom? Já estamos passando para a parte final. Algumas estratégias práticas para romper o ciclo. Bom, primeiro, você tem que reconhecer o problema, Pare de racionalizar. Pergunte, eu estou realmente controlando esse comportamento ou ele está começando a controlar minhas escolhas? Então, reconheça o problema. Depois, identifique os gatilhos. Quais são os gatilhos? Observe quando ocorrer maior vulnerabilidade. É quando você está sozinho, é quando você está ansioso, é na madrugada, é quando você está estressado, é por causa dos conflitos, é rejeição, é tédio, é redes sociais, o que é? Então, identifique os gatilhos. Depois, modifique o ambiente. Não dependa apenas da força de vontade. Então, não é só força de vontade, altere esse ambiente. Use filtros bloqueadores e controles de conteúdo quando necessário, A internet tem essas opções. Evite permanecer sozinho com dispositivos nos horários de maior vulnerabilidade. Afaste-se de situações locais e conteúdos que alimentam o ciclo. Aí, no quarto ponto, interrompa o comportamento precocemente. É muito mais fácil interromper o ciclo no primeiro gatilho do que quando o desejo já alcançou grande intensidade. Então, para quem está começando agora, interrompa, tá? Não deixe esse gatilho se desenvolver. Para quem já tem muito tempo, interrompa também. Vai doer mais, vai ser mais difícil, mas vai dar certo. Desenvolva estratégias alternativas. Quando surgir essa tensão emocional, o que você pode fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu estou aqui com o desejo de consumir conteúdo, impróprio, porque o ambiente está propício. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma caminhada, eu posso praticar uma atividade física, eu posso colocar o joelho no chão e me derramar ao Senhor. Senhor, tem piedade de mim, tira esses pensamentos, esses desejos do meu coração. Leia. Sempre tenha em mãos um bom livro, tá? Pode ser a Bíblia, pode ser a lição, pode ser um outro livro, mas leia. Telefone para alguém, de repente você está ali sozinho, deu aquela vontade, mas você tem um amigo que você quer falar com ele, para distrair, liga para ele, Começa a conversar com ele, mude o ambiente, respire profundamente, envolva-se em uma atividade significativa, Tenha alguém para a prestação de contas, uma pessoa madura e confiável, de repente pode ajudar a romper o segredo, Eclesiastes 4:9 diz, melhor é serem dois do que um. E, se precisar, não tenha vergonha de buscar ajuda profissional quando necessário. Busque ajuda, que com certeza ele vai te dar estratégias para você conseguir vencer o seu pecado, tá bom? Cuidadamente é mais do que dizer não. Muito mais mesmo. Sair da armadilha, menos isolamento, significa dizer o quê? Mais relacionamento. Então, se você é uma pessoa muito isolada, procure se relacionar mais com as pessoas.
Menos estímulos artificiais significa dizer com mais experiências reais. Então, sai da armadilha, escolhe a transformação. Menos segredo, mais transparência responsável. Menos fuga emocional, mais capacidade de enfrentar emoções. Menos culpa paralisante, mais arrependimento acompanhado de mudança. Menos confiança apenas na força de vontade. Mais estrutura, apoio e dependência de Deus. Nunca ache que você vai conseguir sozinho. Sempre reconheça que você é totalmente dependente de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias. A recuperação, ela não consiste simplesmente em retirar a pornografia. É necessário preencher aquele espaço com uma vida emocionalmente mais saudável. Então, o consumo de pornografia, ele tem uma explosão de dopamina que dá uma sensação de prazer. Mas existem outras fontes de outras atividades que produzem dopamina também, né? Então, se eu estou sendo escravo de dopamina através do consumo da pornografia, da masturbação, o que eu vou fazer? Eu, como cristão, vou buscar outras estratégias. Eu vou correr, produzo dopamina do mesmo jeito. Eu vou caminhar, eu vou contemplar a natureza, eu vou ler um bom livro. Tudo aquilo que te faz feliz produz dopamina. Talvez não na mesma intensidade, porque os vícios produzem de forma muito mais forte, que é para gerar dependência. Mas você pode ter certeza que aos poucos você encontra o equilíbrio e se livra de situações como essa. A verdadeira religião, ela transforma a mente e renova a nossa vida. A irmã White, ela deixou bem claro que a verdadeira religião, ela enobrece a mente, refina o gosto e santifica o juízo e conduz à serenidade e à paz. Então, a verdadeira religião é a religião que não nos permite sermos dependentes, viciados em nada. Ela não apenas evita o pecado, né, a verdadeira religião, mas ela transforma a pessoa por dentro. Ela melhora a sua mente, ela enobrece a sua mente, ela refina o seu gosto, ela santifica o juízo, ela conduz à serenidade, ela conduz à paz. Não tem coisa melhor do que você amanhecer e anoitecer e saber que algo que estava destruindo a sua mente agora não destrói mais. Você sente uma sensação de alívio, de bem-estar, você acaba sentindo aquele gosto, né, de que mais um dia você conseguiu vencer. E aí você precisa dar sequência. Nunca pense que agora não, agora eu já vou relaxar, vou baixar a guarda, porque eu venci. Não. Se você já consumiu ou consome conteúdos como esses, nunca saia da presença de Deus. Porque sem Deus, como diz aí algumas frases, nem tente, não dá certo. Sem Deus, nem tente. Você precisa estar perto dele, porque é ele que te dá as forças necessárias para você vencer. Bom, não alimente apenas a proibição, fortaleça o propósito. Existe uma diferença entre pensar, não posso assistir pornografia, quero preservar minha mente porque tenho um propósito maior. Então, fortaleça o seu propósito. Não basta só dizer, não consumo mais isso. Pelo contrário, não consumo mais isso e a partir de hoje eu vou fortalecer a minha mente porque tenho um propósito maior. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz: todas as coisas me são lícitas, porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que você possa alcançar essa mesma fase de Paulo. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Será que é porque Paulo confiava na sua força? De forma alguma, era porque Paulo estava agora seguro nos braços de Cristo. E aí ele tinha certeza que através do poder de Cristo, ele não iria mais cometer esse tipo de pecado. Então, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes desse estudo, né? Existe alguma coisa dominando minha vida que deveria estar sob meu domínio? Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer. Será que tem algo na sua vida que está tomando conta das suas energias, consumindo suas energias, dominando a sua vida, e que na realidade era você quem teria que estar dominando, né? Então, se existe, existe solução. Dê uma olhada nas estratégias que a gente colocou aqui. Eu sempre disponibilizo em PDF para a irmã Alexandra. Esse estudo vai para o YouTube. Assista quantas vezes for necessário e coloque essas estratégias em práticas. Pequenas escolhas de hoje constrói a liberdade de amanhã, né? O texto de Salmo 139, que eu quero deixar aqui,
como perguntas para reflexão. Salmo 139, capítulo 23, capítulo 139, versos 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essas perguntinhas que eu estou deixando para vocês aqui são perguntas que você precisa fazer uma autoanálise. O conteúdo que consumo fortalece ou enfraquece a minha vida emocional e espiritual? O que está acontecendo, né? Existe algum comportamento secreto que está começando a controlar as minhas escolhas? Então, dê uma olhadinha nessas perguntas para que você possa refletir, analisar e salvar a sua alma, meu irmão, porque eu não tenho condições de salvar ninguém sem antes, através do poder do Espírito Santo, me salvar. Eu não posso ajudar o outro antes que eu seja ajudado. Quando você vai pegar um voo, todas as vezes que o voo está ainda taxiando ou já está sobrevoando, a comissária de bordo, os comissários de bordo sempre vão passar ali as dicas de segurança, né? E entre as dicas de segurança tem a máscara. Diz, olha, em caso de despressurização, máscaras de gás cairão, né? Máscaras de oxigênio cairão, e primeiro você coloque a máscara em você e depois ajude alguém que está ao seu lado. Então, coloque primeiro a máscara em você. Primeiro, veja como está a sua vida espiritual, como é que está o consumo dos conteúdos nas redes sociais. Se você tem uma deficiência, coloque a máscara primeiro em você. Salve-se em nome de Jesus. E aí, depois que você agora é um cristão transformado, você vai ajudar outras pessoas a serem salvas também. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. E já concluindo, eu quero também lançar aqui um desafio. Todos os dias a gente está colocando alguns desafios. Faça uma avaliação sincera dos seus hábitos digitais, sincera mesmo. Veja o que você tem clicado, o que você tem assistido. Identifique pelo menos 3 gatilhos emocionais ou ambientais. 3. Procure verificar gatilhos ambientais ou emocionais. Retire ou limite conteúdos, aplicativos e situações que favoreçam recaídas. Evite utilizar o celular sozinho na cama durante a noite. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente. Isso é muito bom, ajuda bastante. Separe diariamente um período para oração e a leitura da Bíblia. Memorize Filipenses 4:8. E se houver um comportamento compulsível, procure uma pessoa confiável e considere acompanhamento profissional. Então, eu quero concluir aqui, meus irmãos, deixando claro o seguinte: a pornografia não deve ser enfrentada somente como uma questão de sexualidade. Não deve ser enfrentada dessa forma. Quando o seu uso se torna problemático, precisamos compreender também suas dimensões emocional, comportamental, relacional e espiritual. Então, agindo assim, com certeza eu vou reconhecer melhor a minha deficiência e vou buscar ajuda. Então, para algumas pessoas, por trás do comportamento, sempre existe aquilo que a gente falou no início. Então, sempre existe uma justificativa, entre aspas, né? Por isso, a pergunta não deve ser apenas como faço para parar. Precisamos também perguntar o que estou tentando aliviar quando procuro esse comportamento. Cristo, ele não deseja, né, de forma alguma, que eu seja alguém que viva como escravo do pecado. Cristo não deseja apenas modificar comportamentos externos, ele deseja transformar a nossa mente. Já li o texto e quero repetir novamente, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a verdadeira restauração, ela envolve o quê? Ela envolve graça, responsabilidade, limites, disciplina, apoio emocional, tratamento quando necessário e comunhão com Deus. A queda, o fato de você ter fracassado no passado, não precisa determinar o seu futuro. Existe possibilidade de reconstrução, existe possibilidade de domínio próprio, existe possibilidade de restaurar relacionamentos, existe possibilidade de renovar a mente. E existe em Cristo, sempre, enquanto a porta da graça estiver aberta, a possibilidade de recomeçar. Você pode sim recomeçar hoje e eu tenho certeza que vai dar tudo certo na sua vida. Que Deus te abençoe e que nós, como seres humanos, falhos como somos, possamos reconhecer a nossa dependência em Cristo, para que assim fazendo,
sejamos totalmente livres dos vícios desse mundo. Amém? Amém. Amém. Deus seja Glória a louvado. Deus. Amém. Amém.